El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yespe, yo liziba yo mwana nanza. Hoje eu vou falar sobre a união entre irmãos. Amém? Vou falar sobre a união entre irmãos. A união é estarmos juntos, unirmos forças para alcançar o mesmo objetivo. Portanto, devemos ter uma só visão, sermos ou termos um só espírito e funcionarmos como um só corpo. Portanto, a união entre irmãos só é eficaz, só é eficiente, só funciona bem quando nós funcionamos na base do amor de Cristo. Amém? Portanto, ter união sem o amor de Cristo é algo que vai trabalhar ineficientemente. Portanto, sabemos que o amor é paciente, o amor é bondoso, não se vangloria, não inveja, não se orgulha, não maltrata. O amor tem compaixão com aqueles que sofrem. Amém? Portanto, todas as virtudes, como o amor, a fé, a justiça, a santidade e por aí afora. Todas essas virtudes, que é do caráter de Deus, em nós, crentes, essas virtudes têm um nível. Nós não temos todos o mesmo nível de amor, o mesmo nível de justiça, o mesmo nível de santidade. Uns têm mais que os outros. Porém, há um nível de santidade, há um nível de amor, há um nível de justiça que Deus requer de todos nós para que possamos pertencer ao reino de Deus. Isto é que nos faz ser convertidos. Portanto, ser convertidos é aqueles que conseguiram deixar com que o Espírito Santo fizesse esse trabalho neles. Amém? Portanto, nós devemos ter fé na palavra de Deus. Nós devemos ter fé nos métodos de Deus. Amém? Nós não podemos, estamos a fazer uma obra e queremos ser unidos, mas queremos ser unidos fora dos métodos de Deus. Isso não funciona. Deus tem um método, Deus tem uma maneira de fazer as coisas. E, portanto, nós como crentes, nós como servos de Deus, nós temos que imitar os métodos do reino de Deus. Nós temos que seguir a maneira de Deus de fazer as coisas. Portanto, nós não podemos começar um ministério no qual o líder ou o fundador usufrui da maior parte dos recursos do ministério, porque ele é o fundador. Isso é errado. Nós não podemos ajudar um irmão e pensar que somos superiores. Nós não podemos estar a ajudar um irmão e tratá-lo com desdém. Nós não podemos, como líderes, tratar melhor aqueles que têm melhor emprego, aqueles que têm
mais dinheiro na sociedade. Nós não podemos fazer isso. O reino de Deus tem uma lei. O reino de Deus tem uma maneira de estar, tem uma cultura. Portanto, para nós sermos membros, para nós sermos cidadãos do reino de Deus aqui na terra, portanto, nós temos que ter a mesma cultura. Nós temos que tratar os nossos irmãos de uma forma digna, de uma forma com respeito. Nós temos que ter o mesmo caráter de Jesus Cristo. Portanto, vamos ver em Romanos 15, versículo 1, diz assim: nós, que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Amém? Portanto, os mais fortes devem apoiar os mais fracos e apoiar de uma forma respeitosa, de uma forma digna, de uma forma amorosa, de uma forma humilde. Portanto, os líderes devem ser os mais humildes. O reino de Deus tem regras diferentes, como eu disse. O reino de Deus, os maiores são os menores e os menores são os maiores. Significa que os líderes estão ali para servir e não para ser servidos. Portanto, uma boa congregação é aquela no qual os líderes dão exemplo. Você não pode pregar a palavra de Deus e não viver nas regras daquilo que você prega. É ser hipócrita. É ser hipócrita você ser um apóstolo e você governa o ministério igual ao mundo. Portanto, as regras deste mundo são diferentes às regras do reino de Deus. Portanto, nós devemos ensinar a palavra, ensinar a congregação, ensinar os nossos irmãos, baseando na palavra, baseando nas regras de Deus, baseando no método de Deus. Portanto, é muito importante que nós demos exemplo, que nós sejamos um exemplo na congregação. É muito importante que o povo, que os irmãos veem nós como pessoas dignas de fazer a palavra. Portanto, há um espírito dentro do reino de Deus que quando nós cumprimos, quando nós fizemos, quando nós seguimos os métodos de Deus, o espírito do amor, o espírito da união, então reposa nessa congregação, reposa no nosso meio. Amém? Em Colossenses 3, 23 a 24, diz assim: tudo o que fizermos, faça de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Portanto, meus irmãos, eu vos exorto, portanto, nós, meus irmãos, devemos andar unidos, devemos ter a vontade de ajudar os mais fracos, devemos ter compaixão com aqueles que sofrem, aqueles que são nossos irmãos, aqueles que estão no nosso meio. Temos que ter a vontade de ajudá-los. Às vezes, muitos de nós temos medo de usar os nossos recursos. Por exemplo, nossas finanças, ajudar um irmão, porque às vezes até pensamos que vamos ficar escassos dessas finanças, vamos ficar escassos dos nossos recursos. Mas nós sabemos que Deus é que recompensa você que ajuda. Portanto, você que ajuda o outro, faz de uma forma sem interesse, faz de uma forma a não contar que esse irmão vai te recompensar. É Deus que nos recompensa, é Deus que nos paga de volta aquilo que nós fizemos aqui na terra, aquilo que nós fizemos ao nosso próximo. Portanto, a palavra de Deus diz: amar ao teu próximo como tu amas a ti próprio.
Portanto, nós devemos fazer aos nossos irmãos aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. É o melhor incentivo. Em vez de nós fazermos algo para alcançarmos algo de bom, para que nos vejam que somos fortes, para que nos vejam que somos grandes, ou para que o irmão que tu estás a ajudar te recompense, para que o irmão que tu estás a ajudar te ame. Irmãos, essa não é uma boa atitude. Eu já ajudei muitas pessoas. Eu vivo na Inglaterra há 30 anos e no percurso desses 30 anos ajudei muitas pessoas a entrar para a Inglaterra. Não ajudei só pessoas do meu país, mas pessoas de outros países. E recebi muita pouca recompensa. Portanto, as pessoas que tu ajudas, não espere em receber algo benéfico deles. E quando alguém reconhecer, fica contente. Apesar que são poucos, mas há pessoas que reconhecem. Mas o nosso motivo não é ajudar a pensar que essa pessoa vai te retribuir. Nós ajudamos o próximo porque é um mandamento de Deus. Nós ajudamos o próximo por causa do amor de Cristo em nós. Amém? Portanto, fazer isso com paciência, fazer isso com bondade, fazer isso sem vangloriar, fazer isso de uma forma humilde. Amém? Porque nós temos um Deus que vê todos os nossos atos, que vê todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções. E esse Deus recompensa ou castiga. Portanto, há muitas pessoas que não prosperam no corpo de Cristo, nas nossas congregações. Não prosperam porque andam ou não andam no amor de Cristo, não têm compaixão com o próximo, participam pouco nas coisas do reino de Deus. Portanto, e muitos de vocês não sabem porque que não prosperam, porque que o Espírito de Deus não faz a mesma obra com vocês que faz aos outros. Portanto, por quê? Por causa da vossa atitude. Eu exorto os nossos irmãos a mudar de atitude. Eu exorto os nossos irmãos a sermos unidos, a ajudar o próximo, a participar na necessidade do outro. Participe, meu irmão, que Deus vai te recompensar, que Deus vai aumentar aquilo que tu tens, aquilo que tu gastas com o teu irmão, quer finanças, quer recursos materiais. Deus vai te recompensar, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Deus prometeu te fazer, ou fazer a todos nós, Ele irá fazer, porque Ele é Deus, Ele é o soberano, Ele é um Deus que é o Todo-Poderoso. Amém? El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo.